Olá, estamos começando mais uma edição do nosso União Notícias e nós iremos acompanhar juntos a partir de agora. Falta de tomógrafos e insumos prejudica o atendimento no Hospital Valfredo Gurgel. Indústria Potiguar recua 18,5% este ano e Rio Grande do Norte tem pior resultado do país. Incêndios e queimadas aumentam 17,8% no Rio Grande do Norte e ainda Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na Grande Natal contra crimes de abuso infantil na internet. Tudo isso e muito mais no nosso União Notícias, claro, está apenas começando. O Hospital Valfredo Gurgel, a principal unidade de urgência de traumas aqui do estado do Rio Grande do Norte, ele enfrenta mais um colapso nos atendimentos. Com tomógrafos quebrados, exames de imagens já estão sendo suspensos, enquanto profissionais da saúde denunciam a falta de insumos, até para procedimentos os mais básicos. Em nota, a Secretaria de Saúde Pública informou que, após a quebra dos equipamentos, a empresa responsável pela manutenção foi acionada. O presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Norte, o Geraldo Ferreira, ele informou que a rotina do Hospital Valfredo Gurgel é marcada por sobrecarga, improviso e estresse constante. Olha, faltam itens elementares, luvas, gases estéreis e antibióticos adequados para o tratamento de infecções graves. Ele ainda revela que há denúncias de profissionais que atuam no Hospital Valfredo Gurgel, relatando situações graves de improviso devido à falta de insumos. Em um dos casos, médicos teriam sido obrigados a realizar drenagem de tórax em uma criança utilizando sondas nasogástricas, devido à ausência do dreno torácico apropriado, que isso é um crime. Quando nós falamos em falta de insumos, quando nós falamos de deficiência, em qualquer que seja o setor, é algo grave, porque interrompe, dá problema, não é feito o procedimento em qualquer área, estou falando em segmento, da forma mais adequada e precisa. Agora, quando se trata de saúde, aí, amigo, o caso é muito mais grave, porque estamos falando de vida. E quando nós falamos de vida, é o ápice. É o topo da situação, do agravamento, da falta de responsabilidade de qualquer estado, de qualquer governo, de qualquer secretaria de saúde do mundo. Nós estamos falando, denunciando, cobrando providências aqui para o nosso estado. Nós temos o Hospital Valfredo Gurgel como hospital referência de traumas, né? Ele não só atende aqui na capital, os pacientes da capital, mas sim de todo o estado, apesar de ter, alguns pontos, alguns polos, em algumas cidades, polos da nossa cidade, alguns atendimentos básicos, mas nós sabemos que a grande maioria de tudo o que acontece ainda se reportam ao Hospital Valfredo Gurgel. E numa situação dessa, meu amigo, é algo assim criminoso, podemos dizer assim. Esperamos muito que o Ministério Público interaja, corra atrás. Muitas são as vezes, aqui mesmo nesses programas que nós denunciamos, mostramos a posição da sociedade, do Ministério Público na cobrança, inclusive exigindo e dando prazo para que a situação seja resolvida, mas é um problema crônico esse Hospital Valfredo Gurgel. Gente, é uma coisa assim, gritante. São pessoas jogadas ali nos corredores, nas macas, isso comprometendo inclusive ao serviço móvel do SAMU, que muitas vezes aquelas macas que estão ali servindo olha, sinceramente, de acomodação para quem está ali precisando de um atendimento, aí essas macas saem das ambulâncias, vão para dentro do Hospital Valfredo Gurgel, ficam ali instaladas e muitos são os socorros que precisam ser realizados e muitas vezes não são a tempo por conta desse procedimento inadequado. Olha, sinceramente, faltam-nos palavras para demonstrar nossa indignação, porque é um negócio assim que toda semana vira e mexe o problema, e o problema, e o problema. É um negócio fora de série e ninguém resolve. Falta de dinheiro, falta de recurso,
Não é para ter, né? Tem a pasta, tem ali aqueles valores que já são destinados, já são para serem trabalhados, né? E na medida que necessita-se de mais e que seja comprovado, é para que venha atender, assim, diante da necessidade da população. Está aí mais uma vez, infelizmente, notificando, reclamando, pedindo para que providências sejam tomadas de forma mais emergenciais possíveis. O setor da indústria do Rio Grande do Norte, ele registrou uma queda, gente, expressiva na produção em julho deste ano, com a variação negativa de 19,1% em comparação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O desempenho acumulado no ano de janeiro a julho também apresenta alto recuo de 18,5%. Enquanto nos últimos 12 meses a queda foi de 14,7%, quase os 15%, sendo estes os índices mais elevados entre os 18 locais pesquisados pelo órgão. O resultado ele foi puxado principalmente pelo setor de petróleo e gás, responsável por mais de 40% do PIB industrial do estado. As atividades de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, como o óleo diesel, registraram recuos significativos, refletindo diretamente no desempenho global da indústria potiguar. Segundo Roberto Serquis, o presidente da Federação das Indústrias aqui do estado do Rio Grande do Norte, neste ano, a indústria potiguar tem apresentado indicadores que retratam uma situação mais desafiadora que o ano passado, ou seja, em 2024. Ele cita dados da Agência Nacional do Petróleo que apontam para uma queda de 28.155 barris produzidos em terra no primeiro trimestre de 2025, comparado a 2024. A redução também ocorreu na exploração em mar, com menos 111.186 barris. Nós estamos falando de um setor que houve esse recuo, né? Estamos aqui mostrando, inclusive, algo preocupante, segundo demonstrado, inclusive, comentado, exposto pelo presidente. Mas nós já estamos sentindo o reflexo, né, desse último momento que nós estamos enfrentando aí com esse tarifaço. Em outros setores, muito recuo, o mercado realmente, em todos os segmentos possíveis e imaginários, retraídos. Uns porque estão, claro, né, investindo juros altos, e as pessoas acham melhor, claro, né, deixar lá o dinheiro correndo o juro, sem correr risco aqui fora. Porque investir hoje em que setor? Qual o setor hoje mais favorável aqui no estado do Rio Grande do Norte? Estamos falando do estado do Rio Grande do Norte, que vivemos aqui, é aqui que nós tiramos o nosso pão do dia a dia. Mas no país inteiro, como pensar? Né? Como se portar diante desse cenário que nós estamos enfrentando em nosso país? Muita gente aí preocupada. Empresários preocupadíssimos, cheio de funcionários que dependem e famílias que dependem, né, desse instrumento, ou seja, da indústria, que é quem mais emprega, e a situação é essa que nós estamos apresentando aqui nesse segmento, mas os demais, como já comentei, também estão sofrendo, estão muito apreensivos e inseguros com o que pode acontecer a qualquer momento. A verdade é essa. Olha, o Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal aqui do estado do Rio Grande do Norte, ele abre inscrições nesta quinta-feira para 720 vagas de cursos técnicos de tecnologia da informação. O edital ele foi lançado na última segunda-feira e está disponível no site Comperv. As inscrições para o processo seletivo eles deverão ser feitos através, né, do segmento online, através do mesmo link do edital, na aba Inscrições, com taxa de R$ 30. As vagas só serão para Natal e outras 3 cidades do Polo Estado, que são as cidades de Angico, Caicó e Pau dos Ferros, que serão oferecidas os cursos de informática para internet, à distância.
uma formação de jogos digitais, também à distância, rede de computadores à distância, inteligência artificial, essa aí sim, presencial. Os 3 primeiros estarão disponíveis para os polos de Angicos, Caicó e Pau dos Ferros. Já Natal vai disponibilizar todos os cursos, inclusive o de inteligência artificial, que é o queridinho do momento, né? Porém, concorre no processo seletivo candidatos que já tenham concluído ou estejam matriculados no ensino médio, bem como aqueles que estejam em fase de conclusão do 9º ano do ensino fundamental. Do total, serão do total das vagas, 50% serão destinadas a estudantes das escolas públicas, candidatos que se enquadrem em cotas sociais e pessoas com deficiência. Já as demais, ou seja, os demais 50% serão reservadas para uma ampla concorrência. Já a divisão das vagas por polos prevê 600 delas para Natal e 40 para cada um dos outros municípios, o que é um número bem interessante e expressivo. Está aí a oportunidade, a inscrição apenas R$ 30, correndo o risco de fazer um excelente curso, né, para se encaixar aí no mercado de trabalho, porque do jeito que está, cada vez mais competitivo, se você não tem, né, nenhuma formação, ou pelo menos um curso médio, e não tem um trabalho como esse, um curso interessante, né, comprovadamente, aí, meu amigo, fica mais difícil, porque aí as vagas são limitadas, são poucas, né? O mercado está aí, principalmente, como já falei na matéria anterior, retraído, e se você não está com suas especificações muito claras, aí você vai ficar em dificuldade ainda maior para se inserir nesse mercado tão competitivo. Olha, o Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a Companhia Docas aqui do estado do Rio Grande do Norte, anunciou nesta quarta-feira a publicação do edital de licitação para elaboração de projeto e construção de itens de segurança da ponte Newton Navarro. O cadastramento das propostas começou na terça-feira, com a abertura e início dos lances previstos para 17 de novembro deste ano. A obra tem orçamento, né, de quase 50 milhões e permitirá a operação do Porto de Natal 24 horas por dia. O projeto prevê a construção de dolphins de proteção nos pilares da ponte Newton Navarro, também conhecido como defensas. Uma intervenção, né, estratégica que garantirá mais segurança às navegações e possibilitará também o acesso de navios maiores ao terminal portuário. Embora a ponte Newton Navarro tenha sido inaugurada em novembro ali do ano de 2007, o sistema de proteção dos pilares não integralmente foram instalados, impedindo por isso problemas, né, de desapropriação de áreas adjacentes e também pela falta de licitação bem-sucedida para as obras necessárias. Ao longo dos anos, várias defensas da ponte Newton Navarro ficaram pelo caminho e a falta das defensas traz impacto negativo no fluxo dos navios de grande porte e, claro, quando traz, né, a dificuldade em trazer, em atrair, né, em explorar esse mercado de grandes proporções, de grandes navios, claro, é um setor que se perde inclusive para o estado vizinho do Ceará, que se aproveita, claro, da nossa fragilidade e aí se dá bem. Cada um que nos procurar não tem condição, porque não tem essas defensas, porque o navio de grande porte não pode atracar, aquela coisa toda. Então, o mais próximo pega o beco, Ceará, e aí a gente perde. Mas agora, com essa licitação, com esse trabalho, né, que está aí às portas, nós ficamos na torcida que aconteça logo, urgente, para ontem, a nossa realidade deverá mudar, né? Pelo menos é o que se mostra. Olha, os dados do painel de fogo, ou seja, a plataforma interativa do governo federal, que monitora a ocorrência de incêndios e queimadas em todo o Brasil, mostram um aumento desses episódios aqui no estado do Rio Grande do Norte, o que é preocupante, nos últimos 45 dias. Entre os dias 1º de agosto e 17 de setembro, a plataforma registrou 86 ocorrências em todas as regiões aqui do Rio Grande do Norte. No mesmo período do ano passado, o número foi de 73,
registrando um aumento de 17,8%, isso comparando-se agora, até os dias 17 desse mês. Segundo a Neoenergia Cosern, a maioria das queimadas ocorreram nas áreas de predominância da caatinga, com arbustos, né, cada vez mais secos e decorrência da ausência de chuvas, com casos em áreas urbanas e também se estendendo a áreas rurais. A propagação das chamas, ela pode ser um risco à rede de distribuição de energia, provocados de forma intencional ou acidental pelo homem ou pela combinação de calor, baixa umidade e os ventos fortes desse período. As queimadas também chamam a atenção das equipes de plantão da Neoenergia Cosern para evitar que os casos aumentem ainda mais. A distribuidora reforça a adoção de medidas, né, a adoção de medidas de segurança, claro, para tentar, né, diminuir esse impacto que vem ocorrendo, chamando a atenção, ou seja, já até agora, o dia 16, de 1º de agosto ao dia 17, ou seja, em pouco mais de um mês, né, 1 mês e 17 dias, 86 registros de queimadas aqui no nosso estado. Isso é algo muito preocupante, porque, como se falou, favorece muito, né, o matagal aí seco, por conta da falta de chuva, né? Ventos fortes e às vezes, né, acidental, mas às vezes o ser humano tem qual participação, digamos assim. Basta uma piúba de cigarro jogada ali, intencionalmente, ou por deslize ou por falta, né, de educação, porque tem gente que tá nem aí, que pega e joga no chão, né, sem que apague, né, e aí a coisa pode ficar nesses termos aqui ou piorar cada vez mais. Então, querendo ou não, nós, seres humanos, que militamos, que moramos aqui, temos o direito de usar o que é melhor, né? Ter a melhor qualidade de vida. Agora, para isso, precisamos contribuir também fazendo a nossa parte, certo? Olha, um menino de 10 anos de idade. Ele sofreu queimaduras nas mãos e no abdômen depois que o celular que ele levava na cintura pegou fogo. O caso aconteceu em Porto Alegre, no interior aqui do estado do Rio Grande do Norte. O menino estava se arrumando para sair com o celular na cintura, preso ao cós da bermuda, quando pegou fogo. E o fogo começou ali, ainda mesmo na cintura. O fato aconteceu no último domingo. A mãe do menino relatou que ainda o aparelho era usado e havia pertencido à avó da criança, antes de ser repassado a ele, e de acordo com Andresa, as queimaduras atingiram as mãos da criança e a barriga. O menino foi levado à UPA da cidade, ficou em observação, recebeu alta no mesmo dia, mas ficou com as sequelas, né? As mãos queimadas, o abdômen queimado. Olha a situação desse aparelho. E ainda tem gente que continua, mesmo com toda a explicativa, mesmo com toda a orientação, não durma com o celular em cima da cama. Aí tem gente que ainda coloca uma extensão, trazendo o celular para cima da cama e bota no carregador. Meu Deus do céu, eu mesma conheço um caso, né, que o casal faleceu totalmente queimado por conta desse procedimento. E não foi hoje não, já tem muitos anos. E de lá para cá, quantas foram as ocorrências nesse sentido? E tem muita gente brincando aí com coisa séria. Nesse caso aqui, a criança jamais imaginaria que pudesse acontecer. Não estava carregando, o celular estava tranquilo ali, funcionando, e de repente pegou fogo. E na hora que pegou fogo, foi tirar, né? Na hora que foi tirar, queimou as mãozinhas. 10 anos de idade a criança. E o abdômen também. Lamentável. Então, muito cuidado. Presta atenção, já estou pensando o que, é que eu vou fazer com o meu vive dentro da bolsa. Ave Maria, eu jogo a bolsa fora. Pronto, pensei. Olha, uma mulher furtou um celular iPhone 16 em uma loja de Goianinha. Olha as imagens dessa criatura. Ela chega na cara de pau, a senhora sentada ali, ela olhou, observou, né? O que é que eu posso levar aqui nessa loja? Aí, pá! Pegou o celular e pegou o bico, achando ela que estava se dando bem,
se fazendo de bobo, a carinha bem inocente, a gente vê, né? Aí bem inocente, assim, parece que tá, sabe, querendo comprar alguma coisa. E não. E a senhora estava tão assim, dispersa, ela estava tão fora, assim, pensando não sei o quê, que ela pegou o celular e levou. Até porque essa senhora que está sentada aqui, ela não imagina que o celular não seria dessa criatura, ela poderia até ver. Ela colocar a mão, tirar o celular, mas ela não ia dizer nada. O celular não era da senhora. Estava ali, ela imaginaria, talvez, se fosse o caso, que o celular fosse da criatura, porque não só imagina que uma mulher nova dessa tem a cara de pau de fazer um negócio desse, sabendo, inclusive, todos os ambientes, por menor que seja, por mais distante que esteja da capital, hoje todo mundo tem uma câmera. E aí, que vergonha, hein? A cara estampada, rotulada de ladra, porque quem rouba, roubando um palito de fósforo, roubando, né, um container lotado de celular, é a mesma coisa, roubou. E aí vai responder. E o prejuízo maior é a imagem, né? Assim, todo mundo sabendo que ela está, porque nas redes sociais é só o que roda. Nós estamos passando aqui, mas já na rede social, ó, todo mundo já sabe. Na cidade de Goianinha, meu Deus, todo mundo de olho. Sei não, viu? O que leva, às vezes tem pessoas que dizem que fazem isso porque é cleptomania, né? Ele tem um problema assim de meter a mão e roubar qualquer coisa. Mas aí roubou até um iPhone, né? Não foi qualquer coisa não. Policiais civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Narcotráfico de Mossoró deflagraram na tarde desta quarta-feira uma operação para combater o tráfico de drogas na cidade. A ação foi desencadeada a partir de denúncias anônimas recebidas pelo Disque Denúncia 181, que resultou na prisão de 2 suspeitos. Além da apreensão de entorpecentes e de um revólver, como nós estamos vendo aqui, todo o material apreendido. E a denúncia, né, ela apontava a existência de um esquema de tráfico de drogas por meio de delivery, olha bem, além de vendas realizadas em uma residência localizada no bairro Redenção. O responsável pela atividade criminosa, conhecido como Olavo, utilizava uma motocicleta modelo XRE de cor branca para realizar as entregas. Durante as diligências de vigilância, a equipe da DENARC avistou o suspeito com esse material aqui, já tinha recebido a denúncia, né, anônima. Aí, quando a DENARC avistou o suspeito chegando em sua residência, minutos depois, ele deixou o imóvel na companhia de outro suspeito, né, para que o serviço não parasse, né, ali sobre escala. Ambos foram abordados e com o principal suspeito foi encontrada uma pequena quantidade de maconha. Ao ser questionado, ele demonstrou, claro, né, não esperava, ficou nervoso e admitiu ter uma arma de fogo em sua casa. Na residência, a equipe localizou o revólver, que nós já mostramos inclusive aqui no nosso painel, né, essas imagens que foram feitas pela Polícia Civil, inclusive, né, além de porções de maconha, como nós estamos vendo, haxixe, né, e cocaína. Durante buscas no quintal, os agentes notaram também uma área de terra recentemente remexida. O suspeito confessou que havia mais drogas enterradas ali no local. Após as escavações, né, que a polícia não dá bobeira, foi encontrado um balde contendo uma grande quantidade de skunk e maconha. Ao todo foram apreendidos 17 gramas de haxixe, 9 gramas de cocaína, 1,6 quilos de maconha e um revólver calibre 38. Aí, ó, bem delivery, né? E outra coisa, o mercado assim bem variado, né? Tinha de tudo um pouco, ou de tudo muito, né? Não sei, para consumir, para ficar com a cabeça feita o quanto precisa de material como esse. Graças a Deus, não sei como isso funciona e nem tenho interesse em saber. Estamos aqui só para noticiar e lamentar. Porque tanto tem que se fazer nessa terra, tanto trabalho honesto tem para ser feito, aí a pessoa vai e se mete num negócio desse. Pronto, a casa caiu. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta a 18ª fase da Operação Uiraçu, que investiga armazenamento e compartilhamento de mídias contendo cenas de abuso sexual infantil na internet. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Natal e São Gonçalo do Amarante.
Durante as ações, aparelhos celulares foram encontrados, né? E foram apreendidos na ocasião e passaram por perícia técnica para subsidiar as investigações em andamento. Os alvos dos mandados são suspeitos de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. A Polícia Federal também, né, ela orienta pais e responsáveis a monitorar, orientar as crianças e adolescentes no ambiente virtual e físico. Entre as medidas citadas estão conversar sobre perigo no mundo online, né? Explicar para essas crianças e adolescentes formas seguras de usar redes sociais, jogos e aplicativos. Além de acompanhar de perto as atividades digitais, que a gente sabe que hoje, por conta desse, né, corre-corre, nessa disputa do trabalho e outra coisa, a mídia, principalmente a grande mídia, né, as grandes mídias, colocando na cabeça das pessoas que você, para ser gente, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que fazer uma harmonização facial para ficar lindo, maravilhoso, para ficar novo, porque não pode ficar velho, colocar isso e aquilo para ficar, aí pronto. Para bancar, gente, essa história, nós sabemos que é caro, é difícil, e por conta disso as pessoas são capazes de fazer tudo. E por fazer tudo, deixam as crianças, deixam os adolescentes se virarem. A gente vê hoje, é muito comum nós chegarmos em qualquer ambiente hoje e vermos criancinhas, bebês, assistindo ali no celular, os bonequinhos, que aquilo ali é um caminho. Aí vai crescendo e vai amadurecendo e vai, sabe, procurando outros. Aí joguinho disso, joguinho daquilo, lá vai. E quando você vê, você perdeu. Perdeu seu filho, sua filha, para esse mundo aí, que olha, sinceramente, está cada vez mais perigoso. Tem jogos que mandam seus filhos se matarem ou matar um amigo para cumprir a fase do jogo. Existe isso. Isso é real? É real, sim. Então, devemos nós, pela obrigação, não é só dever não, nós somos obrigados, nós temos o dever, somos obrigados de assegurar aos nossos filhos conteúdos de qualidade. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que limitar o acesso. Segundo, você precisa ter o direito a acesso a esse celular, né? Essas plataformas que seu filho está lá interagindo. Aí já tem adolescentezinho aí, bebezinho assim de 12 anos, de 11 anos, que diz, não, minha privacidade, aí não vai mexer aqui não, que privacidade? Filho tem privacidade de papai e papai? Agora isso só vai acontecer se logo desde bebezinho, desde criança, você orientar e você colocar na regra. Por quê, meu amigo? Se você mesmo for culpado para ficar livre do seu filho, para estar fazendo uma coisa ou outra, dizer assim, não, enquanto ele está aqui é ocupado, eu estou de boa, eu vou descansar, eu vou isso e aquilo. Aí você vai pagar um preço altíssimo no futuro. Então, que tal, a partir de agora, você que tem crianças pequenas, começar já, né? Celular só pode usar aqui e aqui. O celular é da mamãe, a mamãe acompanha. A mamãe tem que saber o que você está fazendo, quem são seus coleguinhas, né? Não leva para o colégio. Olha, são tantas regrinhas básicas e que fazem toda a diferença na vida dos nossos filhos. Presta atenção, se dedica, planta essa atitude para colher no futuro bons resultados, porque caso contrário, é complicado, viu? Presta atenção. Mas nós estamos chegando, gente, ao final do nosso programa, quero agradecer o carinho, a companhia, nosso programa já sabe, né? Todos os dias de segunda a sexta, na TV União de Natal, às 18h30, reprisamos às 22h30, todos os dias. E agora nós estamos também, né, no Facebook, né, no YouTube. O Face só para interagir. Agora o YouTube, você vai no YouTube, no UniãoTube, né, dá o like, diz gostei, para estimular, né, para que a gente continue realmente transmitindo esse trabalho que nós realizamos aqui. E se inscreve no nosso UniãoTube também. Vale a pena, gente. A TV União de Natal tem a programação, para não dizer a maior programação independente, né? Vamos dizer uma das. Aqui você vai ver as notícias como elas são, ok? Acredito em você,
Confio nessa parceria que nós já realizamos há mais de 20 anos, quase 3 décadas, e agora, como falei, com o União Tube. Valeu, ao like. Beijo, até amanhã, hein?